Tinha um mestre numa cidade do Oriente, e esse mestre tinha um discípulo que era muito famoso por adivinhar o futuro. Ele tinha uma habilidade extremamente forte para adivinhação do futuro. Ele tinha uma força para isso. E aí, tinha um cara chamado Moshe. Ele estava muito preocupado com o seu emprego. Ele estava trabalhando lá em um pedaço de terra, né? Ele estava um pouco preocupado. Ele estava vendo que o chefe dele estava meio que prestes a cobrar ele ou até mandar ele embora. Então ele vai até esse discípulo do mestre, que era um cara que tinha uma visão do futuro muito forte, chega para ele e pergunta, numa sexta-feira: olha, domingo, tô sentindo que vai acontecer alguma coisa comigo. O que você acha que é melhor para eu fazer? E esse grande oráculo fala para ele o seguinte: cara, não saia de casa. Não saia de casa. Se você sair de casa, vai acontecer alguma coisa muito ruim com você. Vai ser um dia horrível. Não saia de casa. Passe o domingo em casa, com a sua família. Não saia. Não saia. E depois o Moshe, ele foi conversar com o mestre. Chegou pro mestre e falou assim: ó, o seu discípulo, né, tão famoso por ser um grande oráculo, ele me falou para nem sair de casa no domingo, né, porque vai ser um dia tenso para mim, vai ser um dia bem difícil, né, e tal. O mestre olha para ele, fala: não, você tem que sair de casa. Domingo vai ser um dia divisor de águas na sua vida. Você tem que sair de casa. Saia de casa. Pegue a sua família e saia. Vão para onde vocês quiserem, mas saia, celebre esse dia. O Moshe, então, no domingo, ele pega a sua família e ele sai de casa. Eles vão para uma feira. E nesse caminho, ele se encontra com o chefe dele, com o dono das terras em que ele trabalhava. E esse chefe era alguém muito sovina, era alguém muito pão duro mesmo, assim, e um homem até um pouco cruel. Quando ele viu o Moshe com a família dele lá, ele se lembrou de que o Moshe estava devendo alguns meses de aluguel, porque o Moshe pagava lá para plantar nesse terreno. E ele não estava conseguindo vender direito, estava sendo uma época de vacas magras. E esse chefe chega para o Moshe, espera o Moshe voltar para casa e vai com os homens dele. Vai ele e mais 2 homens lá, entram na casa do Moshe, na frente da família dele e falam: é o seguinte, já está aqui 2, 3 meses de aluguel atrasado, eu não quero nem saber. Eu quero que você pegue as suas coisas e vá embora, eu estou te despejando. Não me importa se você tem filho, esposa, não quero nem saber. O Moshe tentou de toda forma conversar com ele e pedir, né, e tal, e o cara até chegou a agredir fisicamente o Moshe, né, despediu ele. Beleza. Nesse mesmo dia, esse patrão ele foi embora para casa. E na casa ele se encontrou com a sua esposa, sua companheira. A companheira era a verdadeira dona das terras. Ela só deixava ele como encarregado. Isso era na segunda-feira já. Aí ela chega em casa e fala: nossa, tô achando tão estranho. Hoje eu fui na feira e o Moshe não tava lá. Aí o marido pergunta: ué, mas por que você estava indo atrás do Moshe, né, e tal? Aí ela falou: porque o Moshe sempre foi o que mais me ajudou na feira. Ele carregava as coisas para mim. Ele me ajudava a escolher as melhores verduras sempre. Ele é tão importante para mim. E aí quando o cara conta para ela que ele despediu o Moshe, bateu no Moshe, ela fica braba, mas muito braba. E eles já tinham tido desentendimentos antes. Essa foi a gota d'água para ela. Aí ela chega para ele e fala: ó, ou se você não for agora lá fazer o Moshe voltar, pedir perdão para ele, eu nunca mais quero ver você na minha frente, né? E trate de dar as terras para ele, né? Uma parte, né? Esse homem volta para casa do Moshe totalmente arrependido, pede perdão para o Moshe, implora para o Moshe voltar a trabalhar lá. E ele fala: e eu faço questão de te dar um pedaço de terra, você vai ter que pagar menos agora, tá? Eu quero que você só me pague quando você conseguir, eu não vou contar esses meses mais de aluguel. Pode ficar tranquilo aqui, você tem agora a sua própria casa. E depois disso o Moshe prosperou muito, muito, muito.
voltou para o templo lá e chegou agradecendo. Mestre, muito obrigado. Muito obrigado por me falar para eu sair de casa naquele dia. Você transformou a minha vida com essa informação, né? Você me ajudou a transformar ela. Mosha vai embora e o discípulo, aquele lá famoso, oráculo, chega para o mestre e fala: mestre, eu não estou entendendo. Por que deu certo? Por que ele veio te agradecer se eu vi que domingo ia ser um dia horrível? O mestre chega para esse discípulo e fala: você desenvolveu a capacidade de ver o futuro, mas eu consigo ver além. Além do futuro, né? Essa é a história. O que eu quis dizer com essa história, gente? Porque eu entrei nisso, assim. Porque a questão não é a gente saber se vai acontecer tal coisa, X ou Y, ou a gente saber qual vai ser o fim ou para onde a gente está indo ou vindo. O importante é o caminho. O importante é sempre o caminho. E sempre a gente consegue olhar além das previsões astrológicas, tarológicas, numerológicas. Além. A verdadeira maestria é conseguir transcender essas previsões determinísticas e entender que todas as situações estão dentro de um grande plano. E aí sim eu chamo esse grande plano de talvez um possível destino. Pensa no Mosha, né? Foi o destino que ele conversou tanto com o discípulo quanto com o mestre. E o mestre falou isso para ele. Ele poderia ter conversado somente com aquele discípulo. E talvez ele tivesse sido expulso e nunca mais ia ter tido aquela grande chance. Mas o mestre viu que aquela questão difícil seria de suma importância para lapidar o diamante interno dele, para ajudar ele no caminho dele, para fortalecer ele no caminho. Então ele falou: não, você tem que sair de casa mesmo, no domingo. Saia de casa sem medo, vai dar tudo certo. E deu mesmo. Então, na hora da gente analisar o mapa de alguém, vocês vão conseguir ver um monte de coisa, tá? Você vai conseguir ver que às vezes a pessoa vai ter uma tendência de se separar, por exemplo, uma tendência de brigar com a mãe, uma tendência de qualquer coisa. Mas lembra, gente, aquilo ali não pode ser interpretado como um fim. Aquele aspecto não pode ser interpretado como algo separado, fragmentado, porque ele está sempre dentro de um grande todo, que é o mapa. De um grande todo. Não é a situação ruim que vai impedir a pessoa de sair de casa, porque ela tem que sair, ela tem que se movimentar. Então, na hora de fazer as terapias, é importantíssimo tomar esse cuidado com o que a gente fala, como a gente fala e principalmente pensar no seguinte: como eu vou comunicar isso para essa pessoa sem determinar para ela algo, sem deixar mais difícil para ela o caminho, sem deixar ela com medo. O mestre poderia ter falado lá para o Mosha: Mosha, não sai de casa, tenha medo, vai ser ruim. Não, ele tranquilizou. Nossa função como terapeuta, gente, é tranquilizar o outro, não é deixar a pessoa com medo, é tranquilizar, sabe? É realmente ajudar essa pessoa. Não trazer informações que vão piorar a vida dela, que vão deixar mais difícil a vida dela. Essa é a função do terapeuta, independente de qual seja a linha que você trabalhe, né? Extremamente importante isso, entender essa grande questão.